Este vídeo é a segunda parte do conto The Black Stranger, traduzido aqui como O Estranho de Preto, que foi escrito por Robert E. Howard na década de 1930. Como ilustração, vamos usar a adaptação única para os quadrinhos, feita pela Marvel e publicada na The Savage Sword of Conan número 47 e 48, nos meses de dezembro de 1979 e janeiro de 1980. Os desenhos são de Gil Kane e arte final de Joe Robstein e Rick Bryant. No vídeo anterior, vimos Conan fugindo de uma horda picta, no sentido do Rio Negro, rumo ao Mar Oeste, uma região não explorada por povos ditos civilizados. Depois de embates sangrentos, ao chegar perto do mar, o cimério adentra uma edificação e seus perseguidores não ousam segui-lo até lá e fogem daquele local. Em seu interior, o bárbaro encontra uma sala onde várias pessoas estão à mesa, mas inanimadas. Conan é atacado subitamente. Aqui a continuação do conto nas palavras de Robert E. Howard. Belissa alisava futilmente uma concha do mar com o dedo do pé, traçando uma comparação mental entre suas delicadas bordas rosadas e o mormaço rosa da alvorada que se erguia em praias enevoadas. Já amanhecera, mas não fazia tempo que o sol estava alto. E as nuvens leves de coloração pérola acinzentada que pairavam sobre as águas ainda não tinham se dispersado. Levantou seu belo rosto e observou uma cena que, embora lhe fosse alheia e repulsiva, parecia terrivelmente familiar em cada detalhe. De seus pés delicados, as areias beges corriam ao encontro das suaves ondas que se alongavam a oeste, perdendo-se no horizonte turvo e azulado. Ela estava na curva meridional de uma larga baía e, ao sul dela, a terra sofria um aclive até um cume baixo que constituía um de seus limites. Belissa sabia que, a partir daquele cume, era possível vislumbrar ao sul, por sobre as águas nuas, distâncias infinitas, tão absolutas quanto a vista para o oeste e para o norte. Olhando indiferente na direção da terra, examinou desatenta a fortaleza que fora seu lar no último ano. Contra o céu azul e perolado da manhã, a bandeira dourada e vermelha de sua casa esvoaçava, um símbolo que não despertava qualquer entusiasmo em seu peito jovem, embora tivesse flutuado triunfante acima de muitos campos cobertos de sangue no distante sul. Divisou a silhueta de homens trabalhando nos jardins e nos campos próximos ao forte, parecendo manter distância da sólida floresta que margeava a faixa ao leste como uma muralha, alongando-se para o norte e sul até onde a vista alcançava.
Ela temia aquela floresta, e seu medo era partilhado por todos do pequeno assentamento. Não se tratava de um medo fútil. A morte espreitava naquelas profundezas sussurrantes. Morte rápida e terrível. Morte lenta e hedionda. Oculta, pintada, incansável, implacável. Suspirou e moveu-se indiferentemente até a beira da água, sem nenhum propósito em mente. Aqueles dias arrastados tinham todos uma mesma cor, e o mundo das cidades, das cortes e da alegria parecia estar não só a milhares de quilômetros dali, como também a eras de distância. Mais uma vez questionou em vão os motivos que levavam um conde da Zíngara a fugir com seus partidários para aquela costa selvagem, a 1.500 quilômetros da terra onde nascera, trocando o castelo de seus ancestrais por uma cabana de madeira. Seus olhos se abrandaram ao escutar o suave rugido de pés descalços sobre a areia. Uma jovem garota vinha correndo pela barra arenosa, quase nua, o corpo franzino pingando e os cabelos lustrosos ensopados. Seus olhos ansiosos arregalavam-se de empolgação. Milady Belissa gritou, pronunciando a língua zíngara com leve sotaque de Ufir. Oh, Milady Belissa! Sem fôlego por causa da corrida, ela gaguejava e gesticulava incoerentemente. Belissa sorriu e envolveu a criança com o braço, sem se importar que seu vestido de seda encostasse no corpo úmido e quente. Em sua vida solitária e isolada, Belissa se permitiu a doçura de uma afeição legítima pela pobre criança, que tomara de um mestre cruel encontrado durante aquela longa viagem pelas costas ao sul. O que quer me contar, Tina? Recupere o fôlego, menina. Um navio! A garota gritou, apontando para o sul. Eu estava nadando numa poça que a maré deixou na areia, do outro lado da praia, e vi um navio vindo do sul. Ela puxou timidamente a mão de Belissa, seu corpo mirrado e magro tremendo, e Belissa sentiu o próprio coração acelerar ante o mero pensamento de um visitante desconhecido. Eles não tinham visto vela alguma desde que haviam chegado àquela praia isolada. Tina se adiantou a ela pelas areias claras, desviando-se das pequenas poças que a maré deixara nas depressões rasas. Subiram a baixa ondulação da barra e Tina estancou. Uma figura magra delineada pelo céu claro, com os cabelos molhados, soprando em volta do rosto pequeno. Um braço frágil e trêmulo estendido. Veja, Milady. Belissa já havia visto. Uma vela branca ondulando, preenchida pelo refrescante vento sul, contornava a costa a alguns quilômetros de onde estavam. Seu coração pareceu parar. Pequenas coisas podem ser muito relevantes para vidas isoladas e sem cor. Contudo, Belissa teve uma premonição de eventos estranhos e violentos. Sentia que não era acaso uma vela a surgir naquela costa isolada. Não havia cidade portuária ao norte. Portanto, navegadores seguiriam direto para as orlas congeladas, e o porto mais próximo ao sul ficava a milhares de quilômetros. O que trazia aquela nau estranha para a solitária baía Corvella? Tina abraçou sua senhora,
A apreensão marcava seu rosto. Quem pode ser, milady? Gaguejou, o vento trazendo cor às suas bochechas pálidas. Será o homem que o conde teme? Belissa a encarou e sua fronte ficou sombria. Por que diz isso, criança? Como sabe que meu tio teme alguém? Ele tem que temer, Tina respondeu ingênua. Ou jamais teria vindo se esconder neste lugar isolado. Veja, milady, como se aproxima rápido. Precisamos informar meu tio, Belissa murmurou. Os barcos de pesca ainda não saíram, e nenhum homem deve ter visto aquela vela. Pegue suas roupas, Tina, rápido. A criança desceu a pequena duna até a poça onde se banhava quando vira o navio, e apanhou as sandálias, a túnica e o cinto que deixara na areia. Voltou rapidamente ao cume, saltando de forma desastrada enquanto vestia as poucas roupas em pleno movimento. Belissa, observando ansiosamente a aproximação da vela, tomou a mão da menina e ambas correram para o forte. Alguns momentos depois de terem passado pelo portão da paliçada de madeira que circundava a construção, o som estridente de uma trombeta assustou os moradores nos jardins e os homens que acabavam de abrir as portas das casas nas docas para empurrar os barcos de pesca sobre roletes até a beira da água. Todos fora do forte largaram suas ferramentas ou abandonaram o que quer que estivessem fazendo e correram para a paliçada, sem ao menos olhar ao redor para determinar a causa de o alarme ter soado. As fileiras desgarradas de homens correndo convergiam para o portão aberto, e cada cabeça virava-se por sobre o ombro para olhar temerosamente a linha demarcada pela selva ao leste. Ninguém se voltou para o mar. Eles se espremeram portão adentro, berrando perguntas para a sentinela que patrulhava as ameias, construídas logo abaixo das extremidades dos troncos eretos que constituíam a paliçada. O que foi? Por que fomos chamados? Os Pictos estão vindo? Como resposta, o taciturno guerreiro vestindo couro e segurando uma lâmina enferrujada apontou para o sul. A vela agora era visível de seu ponto de vigília. Homens começaram a subir até o nível mais alto da paliçada para olhar em direção ao mar. Numa pequena torre de observação no telhado da casa principal, que era feita de madeira como as demais edificações, o conde Valenço observava a aproximação da vela, que então contornava a extremidade sul do litoral. Era um homem magro, de altura mediana e meia-idade. Sua expressão era taciturna. Seu gibão e calções largos eram feitos de seda preta, e a única cor em seu vestuário vinha das joias que adornavam o cabo de sua espada e do manto cor de vinho jogado de forma descuidada sobre os ombros. Nervoso, ele enrolava o bigode fino e voltou os olhos preocupados para seu senescal, um homem vestido de couro, aço e cetim. O que acha, Galbro? Uma carraca, o senescal respondeu.
É uma carraca, montada e guarnecida como uma nau de piratas barachos. Veja. Um coro de gritos abaixo deles ecoou a frase. A galé tinha terminado a curva e adentrava a baía. E todos viram o estandarte que, de repente, surgiu no mastro principal. Uma bandeira negra com um crânio escarlate reluzindo à luz do sol. De dentro da paliçada, todos observaram em polvorosa o temido emblema e, em seguida, voltaram seus olhos para a torre, onde o mestre do forte permanecia carrancudo, seu manto soprado pelo vento. Sim, é baracho, Calbro resmungou. E, a não ser que eu esteja louco, é a mão vermelha de Strom. O que ele está fazendo nesta costa abandonada? De certo, não deseja o nosso bem. O conde grunhiu. Uma olhadela para baixo mostrou-lhe que os enormes portões tinham sido fechados e que o capitão de seus guerreiros, reluzindo em aço, direcionava homens para seus postos. Alguns para as ameias, outros para as brechas que existiam mais abaixo. A maioria dos guerreiros foi concentrada ao longo da face oeste, no meio da qual ficava o portão. Valenço tinha sido seguido para o exílio por uma centena de homens, entre soldados, vassalos e serviçais. Cerca de 40 eram guerreiros, usando elmos e armaduras, portando espadas, machados e bestas. Os demais eram trabalhadores, sem proteção exceto pelas camisas feitas de couro duro. Contudo, eram homens corajosos e leais, habilidosos no uso do arco de caça, do machado para cortar madeira e da lança para caçar javalis. Eles assumiram seus lugares, observando atentamente seus inimigos hereditários, os piratas das Ilhas Barachas, um pequeno arquipélago na costa sudoeste da Zingara, atacavam o povo do continente há mais de um século. Os homens nas paliçadas agarravam-se firmemente às lanças de caça e aos arcos, observando sombrios a nau que se aproximava da orla, seus ornamentos de bronze reluzindo ao sol. Podiam ver as formas que infestavam o convés e escutar os alaridos abafados dos marujos. Aço cintilava ao longo da amurada. O conde tinha deixado a torre, pondo a sobrinha e sua impaciente protegida para correr à sua frente. Vestiu seu elmo e sua couraça e seguiu para a paliçada, a fim de organizar as defesas. Seus súditos olhavam para ele com fatalismo. Pretendiam vender o mais caro possível suas vidas, mas tinham pouca esperança de vencer, apesar da posição de vantagem. Sentiam-se oprimidos pela convicção de sua sina. Um ano naquele litoral desolado, sob a constante ameaça da floresta assombrada em sua retaguarda, havia lançado uma sombra de mau agouro sobre suas almas. As mulheres permaneciam em silêncio diante das portas das cabanas construídas do lado de dentro da paliçada, acalmando o clamor de seus filhos. Belissa e Tina assistiam ansiosas da janela superior de sua casa,
e Belissa sentia o corpo tenso da menina tremer sob seu braço protetor, que a aninhava. Eles vão ancorar próximo à casa dos barcos, Belissa murmurou. Sim, lá se vai a âncora, a 100 metros da praia. Não tema, criança, não podem tomar o forte. Quem sabe só queiram água fresca e suprimentos. Talvez tenham sido trazidos até aqui por uma tempestade. Estão vindo até a praia em grandes barcos, a menina disse. Oh, milady, estou com medo. São homens grandes com armaduras. Veja como o sol brilha na ponta de suas lanças e elmos. Eles vão nos comer? Belissa riu, apesar de sua apreensão. Claro que não. Quem pôs essa ideia na sua cabeça? Zingelito me disse que os barachos devoram mulheres. Ele só estava te provocando. Os barachos são cruéis, mas não são piores do que os renegados zíngaros, que se dizem bucaneiros. E Zingelito já foi um bucaneiro. Ele era cruel, a criança murmurou. Fico feliz que os píquitos tenham cortado sua cabeça. Quieta, criança. Belissa estremeceu levemente. Não deve falar assim. Olhe, os piratas alcançaram a orla. Alinharam-se na praia, e um deles vem na direção do forte. Aquele deve ser Strong. Olá, você aí no forte. A saudação veio numa voz tempestuosa como o vento. Venho trazendo a bandeira de trégua. A cabeça protegida do conde apareceu por entre as estacas da paliçada. Seu rosto severo e emoldurado pelo aço, examinando o pirata. Strong tinha parado num ponto em que sua voz era audível. Era um homem corpulento, de cabelos castanhos claros, que esvoaçavam ao vento. De todos os corsários que assombravam as Ilhas Barachas, nenhum era tão famoso pela malícia quanto Strong. Fale, Valenço ordenou. Tenho pouca vontade de conversar com alguém da sua laia. Strong riu com os lábios, mas não com os olhos. Quando sua galé escapou de mim naquela tempestade próxima de Tralibes, no ano passado, não achei que o reencontraria na costa píquita, Valenço. Disse o corsário. Se bem que na época me perguntei qual seria seu destino. Por Mitra, se soubesse que era este, eu teria seguido. Tive a revelação da minha vida há algum tempo, quando vi seu falcão escarlate flutuando sobre uma fortaleza, onde eu achava que não havia nada além de praia. Você encontrou, não? Encontrei o quê? O conde retorquiu impaciente. Não seja dissimulado. A natureza tempestuosa do pirata veio à tona momentaneamente, num lampejo de impaciência. Sei por que veio até aqui, e vim pelo mesmo motivo. Não pretendo ser frustrado. Onde está seu navio? Não é da sua conta. Você não possui nenhum. O pirata afirmou com confiança. Vejo pedaços do mastro de um galeão nesta paliçada. De alguma forma, ele deve ter sido destruído depois que você ancorou aqui. Se tivesse um navio, já teria partido com seu saque há muito tempo. Do que está falando, maldito? Gritou o conde. Meu saque? Por acaso sou um baracho para queimar e saquear? E, ainda que fosse, o que saquearia nesta costa nua?
Aquilo que veio procurar. O pirata respondeu friamente. A mesma coisa que procuro e que terei, mas sou um homem razoável. Basta que me dê o saque e seguirei o caminho, deixando-o em paz. Você só pode estar louco. Valenço rosnou. Vim para cá em busca de solidão e isolamento. O que tive e apreciei até você surgir pelo mar, cão de cabeça amarela. Saia daqui. Não pedi qualquer reunião e estou cansado desta conversa fiada. Pegue seus patifes e siga seu caminho. Quando eu for, terei transformado esse seu casebre em cinzas. Rugiu o pirata, deixando transparecer sua fúria. Pela última vez, entregará o saque em troca de suas vidas? Vocês estão cercados e tenho 150 homens prontos para cortar o pescoço de vocês à minha ordem. Como resposta, o conde gesticulou rapidamente com a mão abaixo do nível da paliçada. Quase que imediatamente, uma flecha zuniu ameaçadora através de um buraco entre as toras na madeira e se espatifou na couraça peitoral de Strong. O pirata urrou ferozmente. Recuou e correu de volta para a praia sob uma chuva de flechas que assobiavam ao seu redor. Seus homens bramiram e investiram como uma onda, suas lâminas refletindo o sol. Maldito seja, cão! Berrou o conde, derrubando o arqueiro que o aborrecera com o punho coberto pela manopla de ferro. Por que não mirou no pescoço acima do friso? Preparem seus arcos, homens, lá vêm eles. Mas Strong havia chegado até seus homens e impedido seu avanço impensado. Os piratas se espalharam numa longa fileira que se sobrepunha às extremidades da muralha a oeste e seguiram com cuidado, escapando das flechas conforme eram disparadas. Eles utilizavam arcos longos e sua habilidade era superior à dos zíngaros. Contudo, estes estavam protegidos por uma barreira. As longas flechas passavam por cima da paliçada e caíam diretamente no chão. Uma atingiu o peitoril da janela onde Belissa observava tudo, arrancando um grito de medo de Tina, que recuou com os olhos fixos na seta que brilhava de forma agourenta. Os zíngaros responderam com suas setas e flechas de caça, mirando e disparando sem pressa desnecessária. As mulheres tinham levado as crianças para dentro das cabanas e agora aguardavam estoicamente qualquer destino que os deuses lhes tivessem reservado. Os barachos eram notórios pelo estilo de confronto furioso e direto, mas eram tão cautelosos quanto ferozes e não pretendiam desperdiçar a força em ataques diretos contra seus oponentes. Mantiveram a formação aberta e espalhada, aproximando-se com cuidado e se aproveitando de qualquer depressão natural ou vegetação, que não era muita, pois o terreno tinha sido limpado ao redor do forte para protegê-lo de ataques píctos. Alguns corpos estavam caídos na areia, as costas das armaduras reluzindo sob a luz do sol, e as hastes das flechas enfiadas nas axilas ou pescoços. Mas os piratas eram rápidos como felinos, sempre trocando de posição, e estavam protegidos por armaduras leves. Seus disparos constantes eram uma ameaça contínua para os homens nas paliçadas. Mesmo assim, estava claro que,
Enquanto a batalha continuasse sendo travada entre arqueiros, a vantagem permaneceria do lado dos Zíngaros bem protegidos. Porém, lá embaixo, na praia, perto da casa dos barcos, homens trabalhavam com machados. O conde praguejou de forma sulfurosa ao ver a devastação que causavam esses barcos, laboriosamente construídos com tábuas serradas a partir de troncos sólidos. "Estão fazendo manteletes, os malditos", disse enfurecido. "Vamos atacar agora, antes que os completem, enquanto ainda estão espalhados." Galbro balançou a cabeça, olhando para seus homens sem proteção, armados com lanças desajeitadas. "As flechas deles acabariam conosco, e não teremos chances em um confronto corpo a corpo. Temos de permanecer dentro destes muros e confiar em nossos arqueiros." "Muito bem", Valenço grunhiu. "Se conseguirmos mantê-los do lado de fora..." Logo a intenção dos piratas ficou clara para todos. Um grupo de cerca de 30 homens avançava, empurrando à frente um enorme escudo feito das tábuas dos botes e da própria casa de barcos. Os piratas tinham encontrado um carro de boi e montado o mantelete sobre as rodas, grandes discos sólidos de carvalho. Conforme o empurravam adiante, permaneciam ocultos da vista dos defensores do assentamento, exceto por poucos vislumbres dos pés em movimento. O carro de boi chegou ao portão, e a linha de arqueiros convergiu para ele, disparando enquanto corriam. "Atirem!" Valenço gritou lívido. "Detenham-nos antes que alcancem o portão." Uma tempestade de flechas voou sibilante das paliçadas, penetrando a grossa madeira sem causar dano algum. Um berro desdenhoso foi a resposta ao ataque. Conforme os piratas se aproximavam, flechas encontravam os buracos entre as toras, e um soldado recuou e caiu da ameia, arfando e sufocando com um projétil de 90 centímetros enfiado em seu pescoço. "Atirem nos pés!" Valenço gritou e ordenou. "Quero 40 homens no portão com lanças e machados. Os demais mantenham as muralhas." Dardos atingiam a areia diante dos pés em movimento. Um uivo sedento de sangue anunciou que um deles encontrara seu alvo exposto, e um homem surgiu à vista, praguejando e saltitando, enquanto lutava para arrancar o projétil que atravessara seu pé. Num instante, foi alvejado por uma dúzia de flechas de caça. Porém, com um brado profundo, o mantelete chegou ao muro, e um pesado ariete de ponta de ferro, afiado numa abertura feita no centro do escudo, começou a golpear o portão, empurrado por braços musculosos, sob o afã de uma fúria sanguinária. O portão maciço rangia e oscilava, enquanto flechas choviam torrencialmente das paliçadas, algumas atingindo o alvo. Mas os marujos selvagens estavam incendiados pela luxúria do combate. Com gritos graves, eles balançavam o ariete e, de todos os lados, os demais se agrupavam, enfrentando o enfraquecido ataque que vinha das ameias e disparando com força e velocidade. Praguejando como um louco,
o conde saltou da muralha e correu para o portão, sacando a espada. Um grupo de guerreiros desesperados se reuniu atrás dele, segurando as lanças. Mais um instante e o portão cederia. Eles teriam de bloquear a brecha com seus próprios corpos. Eis que uma nova nota surgiu no clamor da batalha. Era uma trombeta soprando o estridente do navio. Uma figura balançava loucamente os braços e gesticulava da verga alta. Aquele som foi registrado pelos ouvidos de Strong, no momento em que prestava a própria força para balançar o ariete. Forçando os músculos poderosos, ele resistiu ao impulso dos outros braços, firmando as pernas para deter o ariete enquanto oscilava para trás. Virou a cabeça com o suor pingando de seu rosto. "Esperem!" rugiu. "Esperem, malditos! Ouçam!" No silêncio que se seguiu ao grito, o soar da trombeta foi claramente ouvido, assim como a voz que bradava algo ininteligível para as pessoas dentro da paliçada. Mas Strong compreendeu, pois sua voz ergueu-se mais uma vez numa ordem ríspida. Eles largaram o ariete e o mantelete começou a recuar do portão tão rapidamente quanto avançara. "Veja!" Tina gritou da janela, pulando sem parar com entusiasmo selvagem. "Estão fugindo! Todos estão correndo para a praia! Veja!" Abandonaram o escudo agora que estão fora de alcance. Estão entrando nos botes e voltando para o navio. "Oh, milady, será que vencemos?" "Acho que não." Belissa olhava na direção do mar. "Veja!" Afastou as cortinas para o lado e se inclinou na janela. Sua jovem voz ergueu-se acima dos gritos de espasmo dos defensores, que olharam na direção para a qual ela apontava. Deixaram um bramido profundo escapar ao avistarem outra nau, essa majestosa, surgir contornando a extremidade sul. Diante de seus olhos, ela hasteava a bandeira dourada real da Zingara. Os piratas de Strong subiram pelas laterais de sua carraca como um enxame de insetos e, a seguir, levantaram âncora. Antes que o desconhecido barco alcançasse a metade da baía, a mão vermelha já desaparecia por sua extremidade norte. Valeu por assistir até agora. Se você acha que eu devo continuar fazendo esse tipo de vídeo, então peço seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever. Agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e apoiar o nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Eu recomendo você dar uma olhada nas playlists do Crônicas. Com certeza você vai curtir o conteúdo. E deixa lá o teu comentário para interagir comigo. Pessoal, de novo, muito obrigado e a gente se encontra daqui a pouco no próximo vídeo.
Valeu, tchau.